Graça e paz. Hoje, ainda continuando no nosso tema sobre a fé, gostaria de falar de um aspecto relativo à fé que é bastante peculiar, bastante interessante e que faz a diferença. Porque, na realidade, quando nós falamos sobre fé, fé me parece em muitos momentos um termo tão genérico a ponto de todos acharem que tem fé. Mas a fé que tratamos, a fé que estou por meio destes vídeos falando, é uma fé específica, é uma fé especial, é uma fé sobrenatural. É a fé do tipo de Deus. Fé do tipo de Deus, você pode perguntar. Como assim fé do tipo de Deus? Pois a palavra de Deus, a Bíblia, nos diz sobre esta fé e a fé do tipo de Deus. Quando a gente lê lá em Marcos capítulo 11, do versículo 22 ao 23, tem uma passagem bastante interessante em que Jesus, ele busca, por estar com fome, ele busca alimento numa figueira. E esta figueira, toda viçosa, parecendo ter frutos, mas quando Jesus Cristo se dirige à figueira para buscar este fruto, ele não encontra. E ele, naquele momento, amaldiçoa esta figueira. No dia seguinte, passando pela mesma figueira, Jesus e seus discípulos, Pedro se espanta. Por quê? Porque a figueira que Jesus tinha amaldiçoado, ela havia secado desde a raiz. E ao ser indagado por Pedro acerca deste fenômeno, Jesus Cristo lhe diz: tenha fé em Deus. Ou, melhor dizendo, tenha a fé do tipo de Deus. Ou com outras palavras, tenha a fé que Deus tem. Haja por fé como Deus age. E ele continua falando: porque se disseres a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, o que disserdes será feito. Essa é a fé do tipo de Deus. É a fé que pronuncia com a boca, é a fé que fala com a boca, é a fé que confessa com a boca aquilo que crê no coração, ou seja, no espírito. Creio que a este momento, a esta altura dos nossos encontros, vocês já devam ter esse entendimento de que quando me reporto ao coração, me reporto ao espírito do homem, e que é no espírito do homem que a palavra de Deus produz fé. A fé, portanto, ela é um componente espiritual, produzido única e exclusivamente pela palavra de Deus, que é espírito e vida. Tão somente a palavra de Deus produz a fé do tipo de Deus, pois tão somente a palavra de Deus é esse componente espiritual capaz de produzir esta fé sobrenatural, esta fé do tipo de Deus. E esta fé, ela é produzida em o nosso coração. É lá, no coração do homem que está a fé. Não é na sua mente, não é naquilo que ele vê, mas naquilo que ele piamente crê em seu coração. E é este nível de fé, este estilo de fé, esse tipo de fé, que é a fé do tipo de Deus. É interessante que esta fé, este estilo de fé, esse tipo de fé, a fé do tipo de Deus, é a fé, inclusive, pela qual nós somos salvos. Todos nós que aceitamos Jesus Cristo fomos salvos desta maneira. Romano 10, 17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus que produz fé. E tão somente a palavra de Deus produz fé. E é por meio desta fé que nós somos salvos. Em Romanos capítulo 10, do versículo 9 ao 10, vai dizer: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. O próprio ato da salvação se deu desta maneira. Um dia todos nós, expostos à palavra de Deus, um dia todos nós, tendo ouvido a palavra da vida eterna, a palavra de Deus, esta palavra produziu a fé salvífica em nosso coração. Um dia todos nós ouvirmos a palavra de Deus e, tendo sido por parte do Espírito Santo confrontado com a nossa condição de pecador, nós tivemos a oportunidade, então, de, ao nos reconhecermos pecador, confessarmos a Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, como aquele que na cruz do Calvário levou sobre si os nossos pecados, aquele que na cruz do Calvário tomou o nosso lugar. Este ato de fé que um dia todos nós cristãos tivemos
ele se deu por meio desta fé produzida em nosso coração por meio da palavra de Deus. Portanto, tão somente a palavra de Deus, que é espírito e vida, é capaz de produzir esta fé. E esta fé do tipo de Deus, que crê com o coração e confessa com a boca. Este é o tipo de fé, o estilo de fé, o modelo de fé do tipo de Deus. É desta fé que estamos falando. Esta fé que muitas vezes precisa enfrentar na própria alma, né? Com as suas inquietações, com as suas dúvidas, precisa se confrontar com a própria alma. Muitas vezes nós exercitamos a nossa fé tendo na nossa alma a dúvida, tendo na nossa alma a inquietação, a preocupação e o medo. No entanto, sabemos que no nosso interior, que no nosso coração há fé e nos firmamos nesta fé e ficamos firmes nesta fé. Nesta fé que não olha as circunstâncias, nesta fé que não olha para a tempestade, mas nessa fé que tão somente firmada na palavra de Deus nos permite caminharmos sobre as águas. Tenha fé em Deus. Tenha fé do tipo de Deus. É desta fé que eu estou falando. É esta que é a fé sobrenatural. É esta a fé que vence o mundo. A fé do tipo de Deus. Amém? Peço a todos, né, que não esqueçam de dar o seu like. Se inscrevam no canal. Ativem também o sininho, ok? Para que todas as vezes em que a gente postar um vídeo, vocês sejam, né, notificados. E também compartilhem essa mensagem com o máximo de pessoas que vocês puderem. Como eu sempre digo aqui neste canal, este canal foi feito para ser um instrumento, não apenas meu, mas um instrumento nosso. Conto com vocês são meus cooperadores para que a mensagem, a palavra de Deus, nesses segundos finais, nesses segundos que precedem a vinda de Cristo, esta palavra possa ser alardeada, essa palavra possa ser compartilhada com o máximo possível de pessoas. Para quê? Para que essas pessoas, sendo já cristãs, elas possam ter a sua fé mais revigorada, firmada na palavra de Deus. E para que aqueles que não são cristãos possam, nesta reta final, crer, ter a fé do tipo de Deus produzida em seu coração e receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e render-se ao sacrifício salvífico de Jesus na cruz do Calvário. Conto com vocês são meus cooperadores. Amém? Graça e paz.